Taxa de juros em 14,25%, esse é o comentário que está rolando na internet e eu quero hoje me aprofundar um pouco mais nessa discussão. Aqui não tem cara de susto, não tem sei lá o quê, eu queria uma discussão racional acerca do que está acontecendo e de como que isso impacta o Brasil e porque que o problema é muito mais grave do que parece. Então vamos lá agora. Antes da gente começar o vídeo, eu queria que vocês assistissem o Caíto aí, o fundador da Chili Beans, falando um pouquinho sobre o assunto, é bem rápido, eu prometo, e eu já volto aqui. Endividamento da população, em quanto que isso afeta o teu negócio? Afeta muito. 82% da população endividada e 52% inadimplente. Isso é uma loucura, né? Uma loucura. A gente está vivendo um momento muito delicado. Eu estou vivendo um momento muito delicado. A Chili Beans está vivendo um momento delicado. Muito. O que você quer dizer por momento delicado? Alavancagem, eu estou alavancado, com juros altos. Muito sério mesmo, assim. A população está sem poder aquisitivo. O poder de consumo do brasileiro despencou, mas assim, os juros têm que abaixar. Os juros de 15% caiu 0,25%, isso não é nada. Esses juros, a conta não fecha para o Brasil, não fecha para a Chili Beans, não fecha para o Pão de Açúcar, não fecha para ninguém. É muito grave o que está acontecendo. Vídeo começando, quer sardinha raiz, deixa o like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal aqui se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né? Por que a Selic ela vira uma dor e algumas pessoas não conseguem compreender isso? Você precisa entender que a Selic é a taxa base dos juros no Brasil. Não é que o governo vai lá e define, olha, a gente tem que pagar, todos os bancos agora só podem emprestar a partir de 14,25. Ele faz algo muito pior, ele não muda nada, tá? Pode ser que seja 15 agora quando você está assistindo, 30, não importa, 10. A grande questão é que como é que o Banco Central faz para chegar nessa taxa? Ele vai definir que os títulos públicos, a dívida pública, ele vai oferecer agora 14,25% ao ano. Se você é dono de um banco, em vez de emprestar dinheiro para o Rogerinho do Lava Jato, você vai preferir emprestar para o Rogerinho do Lava Jato a 10% ou para o governo a 14,25%. Imaginando que o governo nunca deixa de pagar suas dívidas. Por quê? O governo tem a máquina de imprimir dinheiro na mão dele. O governo tem o poder de tomar qualquer decisão que seja necessária para fazer essa dívida ser paga. Então ele é considerado aquilo que a gente chama de risco soberano. Nada é mais seguro em um país do que a dívida pública desse país. Por quê? O país vai preferir fazer qualquer coisa, mudar qualquer categoria, eliminar a aposentadoria, romper qualquer direito, mas nunca deixar de pagar sua dívida, porque isso quebraria as contas públicas. E aí, quando o governo faz isso, então, ele define todos os bancos vão emprestar no mínimo a 14,25%. Só que ele não vai emprestar 14,25%, ele vai emprestar 15%, 16%, 17%, 20%. Por quê? Porque se ele emprestar ao mesmo patamar, é melhor ele emprestar para o governo, correto? Então essa é a matriz, né, por onde a gente consegue forçar essa taxa. Aí você deve estar pensando, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu sou o Toninho do boteco, trabalho com móveis, eu trabalho com arquitetura, eu não tenho nada a ver com isso aí, cara. Sou advogado, por que isso vai me impactar? O que a gente precisa entender é que quando o governo faz essa definição, então, de uma taxa de juros mais alta, né, crédito no país inteiro ele encarece. Se você precisa de um financiamento imobiliário, você vai ter que pagar no mínimo essa taxa de juros ou bem próximo dela. Porque no financiamento imobiliário, como é mais longo, às vezes o banco pode até emprestar abaixo da Selic, porque ele sabe que depois ela vai cair de novo, né? Mas se você vai comprar uma casa, então, você precisa pagar essa taxa de juros alta nesse patamar. Se você precisa de passar um cartão de crédito, a taxa de juros mínima é essa. Então você que tem um comércio, você faz aquela antecipação de recebível. Você fala, caramba, a taxa da maquininha está em 16%. Por quê? Ela estava cobrando 3%, né? Ela cobra o mesmo 3%, só que agora a taxa de juros está gigante. Se ela vai te antecipar, ela precisa cobrar no mínimo o valor do juros, senão ela não ganhou nada. Se eu vou antecipar para você, você passou R$900 em 12 vezes, eu vou te pagar R$900 em 12 vezes. O banco, a Redcar, o Cielo vai te pagar esses R$900. Para ele não receber em 12 vezes, como ele vai receber em 12 vezes e você quer receber em uma, ele tem que comprar esse dinheiro no mercado por no mínimo 14,25%, no mínimo, né? CDI 100% ali, por exemplo, ele vai ter que comprar CDI a 0,10 a menos que a Selic. Ele vai ter que comprar esse dinheiro para te pagar. Se ele comprou o dinheiro por 14,25%, ele tem como te pagar menos que isso? Não faz sentido. Se ele tem dinheiro para te antecipar, para que ele vai te antecipar esse dinheiro e receber quebrado e deixar a inflação agir em cima do dinheiro dele? Porque ele vai pegar o 900 lá depois de 10 meses ou depois de 12 meses. Vale a mesma coisa? Não, né? Vai ter inflação de 5%. Entendeu a lógica? Então ficou caro para você fazer antecipação de recebível na maquininha. Você fala, pô,
essa empresa tá me roubando, né? É 10%. Tem gente quebrando maquininha no comércio, fazendo nunca mais passa um negócio na maquininha, acreditando que é a maquininha que come essa taxa. Não é a maquininha que come essa taxa, é a taxa de juros. O capital de giro, então, no país, ele começa a ficar extremamente caro. Olha como que isso vai adensando aqui o problema. Quando tudo isso acontece, a gente tem um segundo efeito. O consumo do país, ele começa a esfriar. Se as pessoas estão ganhando menos dinheiro, né? Se o juro está mais caro, naturalmente as famílias começam a comprar menos. Olha o círculo vicioso que vai se transformando isso aqui. As famílias falam, olha, não tem como eu consumir. Ele não está ganhando dinheiro, ele não tem crédito, o crédito está caro, o produto fica mais caro, todo mundo pega e fala, não dá para ficar comprando nesse momento não. Diminuiu. Se as famílias deixam de consumir, o comércio deixa de faturar. Se o comércio deixa de faturar, ele contrata mais ou menos. Aqui começa a... Olha como vai se fechando um ciclo terrível. O que nos leva a uma terceira etapa. Junto com tudo isso, acontecendo já, uma taxa de juros alta prolongadamente, a gente tem um investimento parando de existir no mercado. Por quê? Eu vou pensar assim... Tenho uma padaria para eu montar, tenho um lava-jato para eu montar. Eu vou montar um comércio que eu vou ter um risco, vou ter que mobilizar R$1 milhão, vou ter que mobilizar R$2 milhões, e eu tenho um risco daquele comércio, ele não me dá nem a taxa de juros do país. Então eu imobilizo 1 milhão, eu perco 1 milhão que eu tinha, 2 milhões, e aí agora eu consigo render menos do que aquele 14%, porque quando que eu vou recuperar meu 1 milhão? Aí você coloca lá, não, se a empresa lucrar durante 3 anos seguidos, eu vou recuperar aquele 1 milhão. Então, mas aí se eu tivesse o dinheiro investido na Selic, nesse patamar atual, a cada 5 anos dobra. Então se eu tinha 2 milhões, 5 anos depois eu terei 10. Faz sentido para mim pegar todo o meu dinheiro, imobilizar num negócio com a lei trabalhista, etc, e torcer para o negócio dar certo? Começa a ficar cada vez mais complicado. Então o que acontece? O investimento no país ele trava. As pessoas começam a pegar o dinheiro e colocar somente na taxa de juros. Então pega somente na taxa de juros. E nesse momento as empresas que estão precisando de dinheiro, se ela vai no mercado pedir dinheiro, e toda empresa precisa, tá? A empresa, por maior que ela seja, ela não opera com capital próprio. A maioria não, 90% das empresas não. Então essa empresa ela vai no mercado pedir um dinheiro. Aí o que o mercado diz? Olha, o governo está me pagando 14,25%. Quanto você vai me pagar? O cara olha e fala, pô, 14%? Não, o negócio que eu estou objetivando aqui, ele dava 12% de margem, como é que eu vou te pagar 14%? Não tem que esperar a taxa de juros baixar. Então, nesse cenário, a gente começa a deixar de ter investimento. Se a gente deixa de ter investimento, a gente tem geração de emprego? Se a gente deixa de ter investimento, o que sobra do outro lado? Né? As empresas param de mexer e todo mundo emprestando dinheiro para o governo. Nesse caso, a gente cria o rentismo, essa figura do cara que ganha dinheiro sem fazer absolutamente nada. No Brasil, a figura do empreendedor, ela é a mesma figura do otário. Porque você vai olhar e falar assim, caramba, cara, para que você está fazendo um negócio se você pode simplesmente meter dinheiro na Selic? E aí as empresas de mercado financeiro, empresas como a minha, por exemplo, a gente vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque o cara olha e fala, caramba, eu olho lá pro menino, que, sei lá, tem 30 anos de idade, tô aqui criando gato, fazendo um mau trabalho, lidando com peão, etc. Se eu der meu dinheiro na mão dele lá, ele põe no governo para mim e eu não tenho que fazer absolutamente nada, é isso? Aí o cara começa a refletir e fala, nossa, perdeu a mão, não tem para que trabalhar nesse país. E aí cada vez mais a gente coloca o dinheiro no rentismo. É possível todos nós vivermos de emprestar dinheiro para o governo? A economia produtiva não aguenta. A gente tem que ter produto para comprar. Então a gente pode entrar num cenário que é o pior de todos. Chama estagflação. Não é que está acontecendo já agora. Ainda tem muitas áreas da cadeia produtiva que está conseguindo performar. Mas a gente pode entrar num cenário que a gente começa a ter uma inflação, né, com muita gente ganhando dinheiro sem fazer nada e gastando esse dinheiro, comprando, tirando produto do mercado e pouca produtividade. Aí é a estagflação, inflação sem crescimento da economia, que é o pior cenário de todos. Porque o aumento da atividade econômica necessariamente gera inflação. Mas se a atividade econômica está parada e o dinheiro está pingando na conta de todo mundo, você começa a ter inflação mais perigosa ainda e mais difícil da gente sair. Você pensa que não terminou o problema, né? Se a gente está nisso aqui tudo, você vem para o cenário da dívida pública. Você vai ouvir muita gente, deputado de direita, deputado liberal, deputado de esquerda, vai ouvir o Papa, todo mundo está falando a mesma coisa. A dívida pública brasileira não para de crescer, a dívida pública dos Estados Unidos não para de crescer, a dívida pública da Alemanha não para de crescer. E onde que isso é um problema? Todo mundo emprestou dinheiro para o governo, está nessa situação toda, a economia não acontece, a taxa de juros está aumentando. Cada vez que você aumenta a taxa de juros ou que você mantém ela alta, não adianta nada cortar gasto.
é o seguinte, imagina que eu cortei 2% dos gastos de um país no único mês. Isso é praticamente impossível. Se a taxa de juros está em 14%, não mudou nada. Por quê? O tamanho da dívida que já estava parada lá, ela está crescendo. 1 bilhão crescendo a 14%, vai crescer 140 milhões por ano sem fazer nada. Se não gastar nada. Ó, então aqui, ó, tem 1 bilhão que estava emprestado, só que o Brasil não tem uma dívida pública de 1 bilhão. Supera trilhão. Né? Então, assim, se tem aqui 1 bilhão, eu não gastei nada. Eu vou ter que pagar 140 bilhões ali para essa galera, por exemplo, se eu tiver 1 trilhão. Imagina que loucura, em 5 anos a dívida pública está dobrando de tamanho. Vai adiantar? A gente pode cortar metade do gasto público. Você cortou metade do gasto público no outro mês, veio tudo de novo. Por quê? Ou a gente arruma a casa e arruma a economia para baixar a taxa de juros, ou você não consegue fazer isso. Só que aí gera uma espiral complicada. Porque se o país não demonstrar que ele tem capacidade de pagamento dessa dívida, ele tem que oferecer um prêmio maior. Cada vez que o país não mostra, eu tenho aqui capacidade de honrar minhas dívidas, né? Ele olha aqui e fala que eu tenho dinheiro aqui, ó. Tenho dinheiro aqui que eu usaria para pagar essa dívida se eu quiser. Ó, se eu quisesse. E aí ele consegue mostrar para o mercado. Se o mercado acredita, ele pode diminuir a taxa de juros. Por quê? Porque ele deixa de ser um país arriscado. O que você tem que entender? Raul, eu prefiro emprestar meu dinheiro. Vamos supor que os dois oferecem a mesma coisa. Eu prefiro emprestar meu dinheiro a 10% ao ano para o Japão ou para o Brasil? 99% do planeta vai dizer que prefere emprestar para o Japão. Por quê? Porque, pô, é uma economia mais segura, é uma economia maior, um país desenvolvido, etc. E aí o que acontece é, quanto mais essas economias são estáveis ali, mais empréstimo barato elas tomam. E a nossa, quanto mais instável ela é, mais empréstimo mais caro a gente tem que tomar. A gente tem que aumentar o juro. E toda vez que outro país aumenta o juro, a gente tem que aumentar o juro também. Porque se o outro país aumentou, lá ficou melhor. E aí a gente tem que aumentar os juros também. Nessa daqui, a gente vai chegando num problema gravíssimo. Se você olhar, lá em janeiro de 2021, o Brasil cismou que a gente era inglês demais, né? Agora o Brasil, agora que é a Inglaterra, que é sei lá o quê. A gente colocou nossa taxa de juros em 2%. Pra vocês terem uma ideia, atualmente a taxa de juros dos Estados Unidos está em 3%. Né? Quem é que vai preferir emprestar dinheiro pro Brasil que mudou de moeda 10 vezes? 10 vezes, a gente já cortou, sei lá quantos 20 zero da moeda. Quem é que vai preferir emprestar dinheiro pra gente, que todos os nossos 6 presidentes foram presos, do que pros Estados Unidos? Ninguém. Então o pessoal olha ali e fala, pô, tá doido, 2% o dinheiro vazou daqui. Se o dinheiro vazou daqui e foi para outra dívida, complica, porque o Brasil não consegue mais arrecadar o dinheiro, né? Vender os títulos mesmo. E aí, nesse cenário, em dezembro de 2021, a gente estava saindo da pandemia, foi por isso que a gente abaixou muito a taxa de juros, né? Errou no remédio, porque a economia estava parando, teve que baixar muito a taxa de juros para incentivar, mas baixou na canetada. Depois a gente teve que aumentar. A gente foi de janeiro a dezembro de uma taxa de juros de 2% para 9%. Agora eu queria que você fizesse o exercício comigo. Você é empreendedor, você foi lá, queria abrir um negócio. Você chegou no banco, falou, banco, o que você tem para mim? Aí o banco vira para você e fala, ó, eu tenho um negócio que eu consigo emitir para você, um título para vender no mercado, oferecendo 110% da Selic aqui. Você, porra, bom pra caralho. 110% da Selic aqui, cara, vou pegar um juro a menos de 3%. Beleza. 3% se minha empresa tem margem de 10%, tô lucrando ou não? Tô lucrando, tomei o empréstimo. No fim daquele mesmo ano, eu já estava pagando mais de 10%. Complicou o meio de campo, né? Porque agora eu tô empatando. Eu estava lucrando em janeiro, tomei o empréstimo na Selic, a economia desandou, eu estava agora pagando 10%. Se você pega e espera até o outro ano, em 2022 você estava pagando 13,75%. Derramou o café da véia, não tem como. Você pegou um empréstimo a 3%, 2,5%, 3%, e você está pagando agora 13%. Nem o capeta se planeja para um evento dessa magnitude. Né? Imagina que você passou o cartão de crédito ontem, o cara falou para você, ó, taxa de juros aqui é 2%. Quando começou a rolar a taxa de juros, ela foi para 13%. Você falou, tá louco, não tem da onde eu tirar dinheiro para isso. Se ela tá em 13% na Selic, não é que a sua tá em 13%. Lembra que isso era 110%? Olha como é que ficou agora. Então, olha lá, você saiu de um cenário de nada, né, ali de 3%, mais ou menos, para 15,12% você já estava pagando com 3,75%. Aí beleza, em maio deu uma arrefecida, você achou que as coisas iam começar a melhorar de novo, já dezembro de 24 já estava em 12,25%, depois a gente foi para 15% em junho, ou seja, a gente está lá desde dezembro de 21 com a taxa de juros que ela está acima de 10% aí para as empresas de modo geral. Tem como, né? É o maior nível em 20 anos, então é muito complicado. E aí a gente teve esses cortezinhos de 0,75%. Não dá.
Pra vocês terem uma ideia do quão grave é a situação do Brasil hoje para as empresas, a gente está hoje com 9,67% de juro real. A gente é o líder do ranking mundial em junho. A gente está pior que a Rússia e a Ucrânia, que estão em guerra. É um cenário muito alto. A gente está com 2 vezes o dobro da taxa neutra aí, estimada pelo Banco Central. A taxa neutra é em 5%. Se você pegar o pico nominal que a gente teve de juros aí, né, que, ou seja, não o juro real, não, sem descontar a inflação, a gente de junho de 25 a março de 2026, a gente está no maior juros nos últimos 20 anos. Não tem muito mais o que fazer aqui, né? E aí, óbvio, né? Quando a gente vai olhar o ano de 2025, a gente teve o maior número de empresas em recuperação judicial aí desde 2012, né? Então, agronegócio 743, serviço 739, comércio 535, indústria 449. Aqui tem um ponto também importante. As regras, né, da recuperação judicial, elas favorecem muitas empresas. Então não é que todas essas empresas precisavam entrar em recuperação judicial agora. Muitas optaram por entrar em recuperação judicial porque é mais benéfico. Então a gente tem aqui 2.466 CNPJs em recuperação judicial, né, 8,7 milhões de negativados aí, e 30% dessas empresas vão acabar falindo mesmo. Outro problema que a gente tem é mais de 80% da população brasileira tem alguma dívida, 50%, mais 50%, como o Caíto falou lá no começo do vídeo, já estão a dívida em atraso mesmo. A gente pagou mais de R$1 trilhão em juros da dívida nos últimos 12 meses. É inédito na história do Brasil. 7,9% de todo o PIB, de tudo que a gente produz, foi consumido só com juros em 2025. Porra, e você pega do orçamento é metade, né? Então a gente tem 78,7% da dívida bruta pelo PIB, é o recorde da série histórica. Você pode dizer que isso aqui, comparado com países desenvolvidos, tem países que tem 2,5 vezes, é pouco, né? Mas com países do nosso tamanho é complicado. Então a inflação nossa ainda está acima da meta, mesmo com a taxa de juros nesse patamar, a taxa de juros é feita para controlar a inflação, não está controlando, o IPCA de 2026 projetado em 5,30%, é acima do teto de 4,5%. A gente tem expectativas completamente desancoradas, né? O mercado vê a inflação acima da meta até o ano de 2028 já. A gente tem um choque externo aí que prejudicou mais ainda esse número, a guerra no Oriente aumentou o preço do combustível, o Brasil tem referências de logística, prejudicou, aumenta fertilizante, aumenta tudo. E a gente ainda tem a atividade econômica muito resiliente, ou seja, a atividade econômica brasileira não morreu, a economia está aquecida e isso limita o espaço para cortar a taxa de juros. Para quem é investidor, o que 0,25 vai mudar? O contrário de fazer careta aí, não é nada disso não. Vai mudar o seguinte, 0,25 pontos percentuais, como você viu no tamanho da figura, muda muita coisa? Muda nada. Para você na rentabilidade não muda quase nada. É um alívio marginal, né, para algumas coisas, o crédito continua caro. O que no sinal muda? No sinal muda o seguinte, é o terceiro corte seguido da Selic, mas o Copom endureceu o tom aí. A Selic vai cair em 2026? O Copom está dizendo, vai cair. Deve fechar entre 13% e 14,25%. Quando a gente vai falar da nossa economia, muita gente está dizendo que a economia está falida por conta desses fatores todos que eu insisto, é grave. É uma situação grave, principalmente para o microempresário, principalmente para o empresário pequenininho. Mas quando a gente vai pegar a economia de fato, outros números aqui que a gente pode ver, ao mesmo tempo a gente tem o menor desemprego da série, né, de 2025 aí, é o mais baixo da série histórica do IBGE. Lembrando, a gente teve uma modificaçãozinha em como que a gente considera pessoas ocupadas ou não vou entrar nisso aqui, mas é o menor da série. Você tem 19% de queda nos pedidos de falência em 2025, então deu uma melhorada, né? Podemos dizer que 2025 foi um ano que deu um pouquinho mais de fôlego. Raul, não sinto isso, no meu negócio tá ruim e tal. Cara, muito negócio tá ruim. Não se sente mal sozinho não, tá? 19% de queda não quer dizer que parou de acontecer, né? Olha, eu estava sangrando a 1 litro por hora. Estou sangrando agora a 810 ml por hora. Não é que parou, né, a sangria. Tá sangrando, só que diminuiu o sangramento. Raul, pode ser porque o paciente tá morrendo, né? Muitas vezes. Pode ser, mas na economia a gente não usa essa análise, não. Nem esse tanto de sangue também por hora, porque é complicado. Então, a gente teve 8,4% do crescimento no crédito que foi projetado aqui para 2026. Então, não veio tão ruim. O primeiro trimestre ele veio forte, a atividade econômica acelerou no início de 2026. É claro, muito em cima de estímulo, muito em cima de benefício, né? Foi colocado 1.000 benefícios para Uber, para sei lá quem, para sei lá quem. Tem benefício até de abraço. Se você não tiver uma depressão aqui, o governo paga alguém para ir na sua casa dar um abraço. Tá desse jeito. Então, para onde que a gente vai com essa história? Junho de 2006 esse cortezinho, fim de 2026 projeção de 13, né? A 14,25. A inadimplência, ela parece que bateu o pico, não tá subindo mais ainda a inadimplência, então a gente deve começar a cair. Em agosto tem outro corte que vai depender da inflação. Então,
A Selic alta, ela machuca demais, ela é um problema grave, mas eu tô vendo muita gente falando como se ela fosse o único problema do Brasil, né? Como se ela fosse a única coisa que está impedindo o seu negócio de ter sucesso, como se a Selic fosse o único problema de tudo. Eu vou te dizer o seguinte, você que é empresário ou está no mercado de trabalho, o que você tem que olhar? As pessoas ao seu redor, todos os seus concorrentes, eles estão quebrando? Se todo mundo estiver quebrando, né, mais de 50%, pode colocar que é uma crise sistêmica do setor. Tem gente que está crescendo? Tem que entender o que aqueles do topo estão crescendo, porque tem gente crescendo, a atividade econômica está crescendo, né? O dinheiro está trocando de mão. Se você está num setor que parou de contratar, cara, é algo momentâneo da economia, pode acontecer, ou será que é mudança tecnológica? Pô, a inteligência artificial entrou no jogo, tá complicada alguma coisa? Porque tem muita gente que fica esperando a economia melhorar. Muitas vezes ela não vai melhorar. E quando a gente analisa, olhando para a Bolsa de Valores, né? A Bolsa brasileira no ano passado, ela foi a que mais se valorizou. Ou seja, os negócios brasileiros, eles estão sólidos. Raul, meu varejo, tal que sim, mas os negócios brasileiros estão sólidos. Mineração, né? Soja, boi, tecnologia, muita coisa se valorizou. O mercado financeiro conseguiu crescer, está emprestando mais dinheiro, está tendo mais rodada, voltou a ter IPO agora. Não é muita coisa, mas voltou a ter IPO. A gente vê um sinal de melhora na economia, tanto que o dinheiro gringo tem entrado massivamente, a gente vê uma deterioração na economia dos países desenvolvidos, todo mundo tem prestado mais atenção neles, a gente vê uma mudança de paradigma com relação ao Brasil, China, Brasil, Estados Unidos, que isso aqui vai entrar um dinheiro chinês. Se o governo começou a emitir dívida agora, vamos lá, Lucas, você que é um cara esperto, o governo começou a emitir dívida agora para os chineses investir. Isso abre patamar para a empresa brasileira captar na China? Abre. E se o custo de capital na China é de 3%, né? Será que não vai chegar um pouco desse dinheiro aqui a 3%? Opa, o cara pode tomar a empréstimo a 4 e investir num país que tem uma taxa de juros maior, beleza, ele pode investir só na dívida pública. Mas será que ele não vai investir nos negócios? Porque o Brasil, no horizonte geral, a gente está fora dessa escala desses conflitos novos, né? A gente trabalha muito mais com produto alimentício, com commodities, né? Commodities são os produtos sem muito valor agregado. Então, existe uma janela muito boa para a gente agora. É lógico que a gente precisa consertar tudo isso. Tudo isso aqui a gente precisa arrumar e não tem uma perspectiva de solução rápida para esses problemas. Mas você consegue aproveitar esse sangramento que a gente está tendo. Todo mundo só quer saber de renda fixa. Isso já aconteceu outras vezes. Você pegar diversos ciclos, pega 2012, depois quem estava na bolsa em 2019 bombou, né? Você pega depois quem entrou em 2020, quando todo mundo achava que o mundo veio acabar, em 2021, 22, 23, bombou. Você imagina que a bolsa brasileira chegou a 70 mil pontos, a gente está em 170 mil pontos agora. Venceu a inflação, venceu absolutamente tudo. Esse negócio é interessante. No ano passado, a gente teve uma alta dolarizada acima dos 30%, 40% na bolsa brasileira. Tem uma bola quicando. Muita gente não está vendo ela porque tem uma nuvem dessas coisas. Ah, vamos falar só da coisa negativa, vamos falar da coisa negativa. Existe, eu falei aqui, metade da aula, mais da metade da aula, só ponto negativo da nossa economia. Mas tem pontos que a nossa economia tem mostrado muita resiliência, tem muito negócio bacana. Se você quiser aproveitar para fazer os seus investimentos agora, nessa janela, né, esperar quietinho e aproveitar com esse corte da taxa de juros, você começar a ganhar dinheiro, pensa nisso. Acessa aí, ó. Vou deixar o link aqui embaixo. alvp.com.br é a maior escola de investimentos do Brasil. Presta atenção, eu sei que dá vontade de fechar o vídeo. Nossa, muita gente fala muita coisa na internet. Calma, porque é diferente. Você vai clicar nesse botão Faça sua análise de perfil. Você vai preencher para mim o questionário aqui com algumas questões sobre você, como é que quanto você tem de dinheiro, não é isso agora não. Primeiro é sua disposição, tempo, etc. O que você está querendo aprender, como é que você está com um problema, quais são suas dificuldades. Você vai preencher o questionário. Se envolve dinheiro, aqui na UVP a gente resolve. Né? Lá tem comunidade também de investidores, de empreendedores, muita gente trocando figurinha ali o tempo todo para se ajudar. Tem muita empresa que se beneficia quando você vira aluno da UVP, porque a gente te explica como é que funciona essa coisa da economia, que muitas vezes você não entende. Você olha só para o seu negócio, não, meu negócio só não está vendendo. Você pode olhar para outras coisas, entender o cliente, modificar o perfil, né? Entender que sua empresa pode se encaixar melhor nesse lugar agora. E se você entrar na UVP, né, que é uma escola de formação de investidores, fazer todas as aulas, pode entrar lá no ambiente de aulas, assistir todas as aulas, fazer suas provinhas. Você chega no final, tá? Fez a formação inteira, emitiu o seu certificado. Fala, Raul, não era isso, né? Você me prometeu uma coisa e não tinha lá aquilo que você me prometeu, não estava certo. Ah, Raul, não tinha. E olha que lá resolve tudo, imposto, tudo resolve para você. Não era isso. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. E tem mais, entrou na UVP,
começou a se desenvolver nas aulas, você entra pela escola, mas a UVP é uma escola que tem um private banking. Então ela é uma escola que possui um banco, olha que loucura. Você entrou lá, Raul, eu descobri que tenho 5 imóveis aqui, eu poderia ter uma economia tributária. A gente abre a holding para você, não tem problema, tem o wealth dentro da UVP. Abre holding? Abre. Raul, descobri que se eu tivesse um investimento no exterior, eu pagaria menos de imposto. Quero ter um investimento na Ilha Caimã, offshore. Isso não é coisa de deputado, não. Coisa viável. Hoje em dia, qualquer investidor pode abrir. Abra uma conta offshore para você também. Raul, não, eu tava lá, bacana. Descobri que tem um jeito de eu ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu pago o imposto completo, né? Sou funcionário público, por exemplo, eu pago o imposto completo, eu poderia abater no imposto de renda se eu tivesse uma previdência privada. A UVP não só tem uma previdência privada, como tem a melhor do mercado. Tem a previdência que, vai te cobrar nada e você vai abater imposto, vai deixar de pagar 20, 25 mil de imposto por ano. Tem gente que deixa de pagar 70, dependendo da área que você trabalha. Ah, sou desenvolvedor, eu tenho que fazer uma remessa internacional para receber meu salário. A UVP tem uma casa de câmbio. Então, absolutamente tudo. Por isso que eu falo, começa pelas aulas, mas não vai terminar nelas. Ela é o caminho para você entender a solução que a gente tem. É que tem coisa que não cabe ficar divulgando aqui, que é muito específico. Tem gente que tem nicho que no Brasil inteiro tem 500 pessoas que vai se beneficiar disso, que a UVP resolve. O agronegócio, eu resolvo o problema, travo, safra, etc. Adianta eu falar isso aqui para todo mundo? Não. Então a UVP ela é ultra específica para cada caso. Tem aqui mais de 228 pessoas da empresa, trabalhando cada um com uma área financeira diferente. Então, pode entrar que é na confiança. Se você tiver qualquer problema, pode pedir o dinheiro de volta. Não é aquela garantia de 7 dias que o Procon obriga, não. Isso aí tem gente que fala para vender cursinho na internet. Não. Estou falando que você assiste as aulas todas, você assiste 30 dias de aula, 60 dias de aula. No final, fala, não, Raul, não aprendi, pega o dinheiro de volta. Beleza? Não tem problema nenhum, a gente continua amigo aí. Inclusive, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta de vocês. Pablo Oliveira, Raul, comprei minha moto via consórcio, onde eu utilizei de um sistema de lance embutido, consegui a moto em 6 meses, pagando 20 mil a menos do que no financiamento. Ainda assim não valeria a pena? Todo o dinheiro que você conseguiu, né, do lance embutido aí do sistema, vai pagar na parcela reajustada agora. Então todo ano vai reajustar 5% aí, até mais, né, até se terminar de pagar. Então, de toda forma, não vai resolver. É isso que eu falo para vocês. Vocês sempre querem achar um jeito de ganhar dinheiro com consórcio. Quer ganhar dinheiro com consórcio? Faz igual o cara que tá te vendendo ele. Vira dono da empresa de consórcio. Vende consórcio. Tô te falando, vender consórcio é bom pra caramba. Você vai depender de achar otário. Mas assim, é muito, muito bom. Tô te falando, e é dentro da lei. Você vai poder pegar o cara, ficar com o dinheiro dele ali imobilizado dentro da lei. E abrir empresa de consórcio também é baratinho. Você tem aí, às vezes, 300, 400 mil pra investir. Muito melhor que você montar a Cacau Show é você montar um esquema de consórcio. Juro pra você vai ganhar dinheiro, ó, infinito. Carvalho Cid, Raul, os funcionários da SpaceX que têm ações podem vender essas normalmente no mercado secundário? Depois do lockup, sim. Então vai passar o período e vão poder. Por isso que vai ter ali uma sangriazinha. Bruno Máculo, Raul, uma ideia de vídeo. Você poderia nos dar informação muito útil em relação a se é possível pegar o dinheiro investido no consórcio antes do fim, é verdade? Isso seria possível mesmo com processo jurídico, muitas vezes sim, se você foi enganado. Fernando Dantas, Raul, comenta sobre a possibilidade de contemplação de consórcio hoje essa merda. De lance embutido. Exemplo, preciso de 400 mil, comprou uma carta de 570 mil, sou contemplado sem descapitalizar. Tem viabilidade? Não tem, cara. Eu falei no vídeo, eu não sei porque que vocês querem, que satanás. Não, assiste o vídeo, pô. Vocês estão vendo o vídeo no mudo, não dá, assim. Ah, não.